O nome do vídeo parece até um pouco estranho, mas tem um porquê e eu vou te explicar o porquê que eu engravidei e o tempo que demorou todo esse processo. Tem uma história que talvez eu chore no meio do caminho para contar, mas se você quer saber, fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romero, tô muito feliz de ter você aqui comigo. O vídeo de hoje foi uma sugestão, então eu vou convidar pra você. Você viu estalando o dedo? Maluquice. Então vamos lá, eu quero convidar você a se inscrever no canal se você não tá inscrita. Se você tá inscrito, não esquece de deixar um curtir pra mim. Não tá inscrito, se inscreveu, deixa curtir do mesmo jeito que eu amo um curtir. E se quiser, ativa o sininho pra ser notificado sempre que um vídeo vai pro ar. E vamos lá, eu quero te contar uma história. Já contei em alguns vídeos aqui do canal, mas como tem muita gente nova chegando, eu quero dividir essa história de novo e agora sim, especificamente essa, para poder colocar em cards da próxima vez. Eu quero contar pra você por que eu engravidei e quanto tempo demorou esse processo. Na verdade, eu não era aquela pessoa, aquela criança ou aquela jovem que tinha aquele sonho absurdo de ser mãe. Eu sabia que eu queria ser mãe, mas eu não tinha aquele instinto maternal de olhar bebezinhos e achar a coisa mais fofa do mundo. Pra mim era normal. Não pegava recém-nascido, que eu achava que era uma coisa escorregadia, que colocou no colo, ia cair, ia quebrar, eu ia matar a criança. Eu não trocava fralda, porque eu achava que na hora que eu levantasse a perna, eu ia deslocar a perna do bebê, porque sempre falaram que era tão sensível, tão perigoso, e o pescoço quebra, que fez de mim uma pessoa muito medrosa mesmo, para poder encarar os bebezinhos. Até que, em 2009, eu, num exame de check-up de rotina, eu acabei descobrindo que eu tinha 6 tumores no meu fígado. Pois é. E não tinha como fazer biópsia, né, desses tumores, porque o tecido, né, biopsiado não ia dar muita diferença de um tecido normal. E ele podia ser adenoma, hiperplasia nodular focal e um outro que eu acabei de esquecer o nome. Acabei, mas tudo bem. Que vida que segue. E esse que era o adenoma, ele poderia, fatalmente ele viraria câncer. Se fosse uma hiperplasia nodular focal, ele só ia aumentar. E eram 6 e eles estão aqui ainda, de 6 centímetros, 5 centímetros, 4 centímetros, era um monte, que eu chamo de bolota. Minha mãe fica brava de eu falar que são minhas bolotas, mas são tudo minhas bolotas, tá tudo aqui. E aí foram 6 meses muito tensos, muito nervosos, em que todo mês eu tinha que fazer uma série de exames para poder ver como é que esses tumores estavam se comportando. Assim que descobriu, eu fui proibida de tomar qualquer tipo de hormônio que pudesse ser processado pelo meu fígado. O fígado é o nosso filtro, né? Então todo o sangue ele é passado por ali. E aí eu não podia. Então eu não podia pílula anticoncepcional, eu não podia injeção, eu não podia uma série de tratamentos que eu poderia fazer para evitar a gestação. E até então eu usava a pílula, já tinha 11 anos que eu tomava a pílula. Dito isso, começamos a fazer investigação e 6 meses depois eu fui diagnosticada como tendo a hiperplasia nodular focal. Nesse dia da consulta, o Flávio foi comigo, porque eu tava assim, devastada. Talvez fosse o dia em que eu ia ter um resultado, talvez de câncer, ou eu queria virar câncer, e eu não ia ter o que fazer, porque já tava com meu fígado praticamente tomado. Então ia ser uma situação muito complicada. E o Flávio foi comigo. E aí veio a boa notícia de ser hiperplasia, porém, o médico virou pra gente e falou assim, naquela época, a gente morava junto há mais de 3 anos. Eu e o Flá. E aí ele virou e falou assim, vocês têm vontade de ter filhos? E apesar de eu e o Flávio a gente falar que um dia a gente ia ter, a gente nunca tinha falado, vamos ter, teremos com certeza. A gente nunca tinha evoluído nossa conversa a esse ponto. E aí a gente falou sim. Ele falou assim, olha, você tá com 30 anos, eu tava com 30 anos na época, ou seja, faz 9 anos isso, uau. Ele falou assim, você está com 30 anos e eu acho que se você pretende ter filho, agora é um bom momento. E uma das razões para isso é porque durante a gravidez aumenta muito a quantidade de sangue e eu poderia, com dessas hiperplasias que eu tenho, dele continuar crescendo e acabar estourando, virar uma hemorragia interna. Então tinha que ter um cuidado especial ali. E aí, tá bom, né? Falamos assim. E festejando por conta do meu diagnóstico ter sido o melhor possível. Ao mesmo tempo, eu e o Flávio entramos no carro e o Flávio virou e falou assim, quer dizer que a gente vai ter um filho agora, então?
olhei pra ele assim, vamos? Meio assim, uau! E aí, na sequência, no carro mesmo, ele me pediu em casamento, que ele falou que pra ter filho ele gostaria que a gente tivesse casado. E aí ele me pediu em casamento, quase bateu o carro, porque ele falou que ia casar comigo olhando pra mim. A gente tava na frente do Parque Ibirapuera, quase bateu o carro. E, bom, e aí foi essa parte. Então foi por uma indicação de um médico que a gente resolveu que a gente ia ter o nosso primeiro filho. E aí, com essa história, isso foi em fevereiro, né? Foi em fevereiro de 2010, o diagnóstico. E aí, foi no dia 15 de fevereiro, dia 18, a gente ficou oficialmente noivo pra minha família. E resolvemos, então, que a gente ia voltar a ter relação sem se prevenir. Porque já que a gente já ia casar, a gente decidiu que ia casar no dia 5 de junho. Então, assim, foi em fevereiro, 5 de junho, a gente já tava casando. Resolvemos tudo assim, ó, voando. E então, ó, eu fico até eufórica só de lembrar. Foi um período de muitos acontecimentos, né? E aí, então a gente resolveu que a gente ia tirar o goleiro. A partir daquele momento, a gente ia voltar a ter relação, sem evitar, sem se preocupar. Mas eu ia virar tentante mesmo, vamos dizer assim, somente depois do casamento. Quando eu voltei no meu médico, no ginecologista, que foi quem acompanhou todo esse processo, foi ele que descobriu que eu tava com esses tumores, ele já me deu ácido fólico. Eu falei assim, olha, já que você já tá tirando o goleiro, já toma ácido fólico, é importante. E qualquer coisa, você me avisa, né? Se você fizer um teste, der positivo, aí a gente já começa o pré-natal. Eu falei, não, beleza. A minha ideia era não casar grávida, porque eu queria curtir o casamento, beber, e tomar meus vinhos, ir pra lua de mel, tranquila. Então essa era a meta. Mas se eu engravidasse antes, tava tudo bem também, porque, é uma vida, né? Eu tava festejando, eu tava feliz, meu diagnóstico era muito bom. E aí, Flávia, eu não virei uma tentante, eu não sabia o dia que eu ia volar, eu não sabia nada. Não sabia, eu não conhecia esse universo. Simplesmente eu não conhecia esse universo. E acabou que eu e Flávia pegamos uma balada, e nessa balada teve a primeira vez que a gente fez, né? Teve relação sem nenhum tipo de proteção. E a vida que segue continuou. E 5 dias, um pouco menos, mais ou menos uns 2, 3 dias antes do casamento, eu tive um sangramento. Eu falei, putz, minha menstruação. Ai, lascou, porque tava coincidindo com o dia. E eu lembro que eu até liguei pro meu médico desesperada, e eu tomei um remedinho pra dar uma segurada, pra poder interromper, pra eu poder, porque eu ia pra praia na lua de mel, eu tava menstruada, e minha menstruação era 7 dias intenso, imagina eu. Toda, não queria. Aí nasceu uma espinha enorme aqui em mim, ó, pau, uma espinhona. E eu falei, claro, da TPM, né, casei com essa espinha, foi 2 quilos de protetor pra poder esconder essa espinha. E tudo bem. E só que eu comecei a perceber que eu tava passando um pouco mal quando a gente tava no carro, que a gente começou a procurar um apartamento maior pra morar. Que até então a gente morava num apartamento de 1 quarto. E eu passava um pouco mal, eu falei, eu gosto de ficar lendo no carro, acho que é isso. E não dei bola. E nós fomos pra lua de mel. Eu lembro que no dia do casamento, eu tava muito nervosa, né? Todo aquele sentimento de casamento que a gente tem. Eu tava nervosa, tava ansiosa. E durante a festa, eu achei que eu fosse beber todas. E, nossa, que ia ser uma loucura. Eu não conseguia beber muito. E eu coloquei muito na conta do nervosismo, da ansiedade. Então eu bebi... Acho que a gente comprou, pra mim e pro Flávio, a gente comprou muito vinho, tinha um garçom pra servir só pra nós, né, o espumante. Eu não quis outra coisa que não fosse espumante, apesar de tinha cerveja, tinha uísque, mas eu não quis, eu queria só espumante, e eu tava achando que eu ia tomar de verdade umas 3, 4 garrafas ali. E eu e o Flávio juntos tomamos 1,5 garrafas, ou seja, nem o Flávio bebeu muito. Então eu falei, provavelmente por conta do nervosismo, da correria, e tira foto, e etc e tal, eu acabei não bebendo, tá tudo bem. Fomos no dia seguinte viajar pra lua de mel. A gente foi pra Bahia. E aí eu comecei a passar mal lá também. Comecei a achar que era intoxicação alimentar. Pois é. Moral da história, que apesar de eu passar mal, tinha muita fome. E aí eu ficava comendo batata frita, porção de batata frita, qualquer coisa que tivesse eu queria comer. E eu comecei a evitar algumas coisas, tava tendo um pouco assim, acho que é intoxicação, é isso que tá ruim, é aquilo que tá ruim. E continuei minha vida, vida que segue. Chegamos em São Paulo, foram só 5 dias de lua de mel, a gente não conseguiu férias, então foi um período bem curtinho. Chegamos em São Paulo, fomos jantar, a gente foi comer fundi, e tudo lindo, tudo bacana. Até que, no dia seguinte que eu fui trabalhar, eu estava com uma dor de cabeça monstruosa.
doía bem aqui e era muito forte, muito forte. E aí uma menina que trabalhava comigo falou assim, Mônica, você tá grávida. Ela já sabia dessa história toda. Eu falei assim, imagina, minha menstruação até desceu uns dias antes do casamento, não é? Ela falou assim, não, a gente vai sair na hora do almoço, a gente vai comprar um teste, você vai fazer. E eu fiz o teste na empresa assim que eu voltei do almoço, e assim que eu fiz o exame, explodiu um positivo. Então, o tempo que demorou para eu engravidar, vamos dizer que a gente tirou o goleiro em fevereiro, eu engravidei em abril. Foi logo na sequência, abril, maio. Eu engravidei eu engravidei em maio e eu casei em junho, né? Então eu engravidei em maio. Foi muito rápido, foi praticamente ter 2 meses de tentante, sem contar ciclo, quando que tava ovulando, sem essas coisas de conhecer o meu corpo, eu já tava grávida pela primeira vez. E o que eu conto, né? Por que eu falei pra você que tem o risco de me emocionar nessa história? Porque eu me vi, antes da gravidez, eu me vi extremamente perdida, achando que eu ia ter um câncer, que a minha vida poderia acabar ali, que eu não tinha vivido nada e eu já tava, assim, condenada. Eu tinha um risco muito grande que isso acontecesse. E o que for do meu maior desespero, veio o melhor conselho do mundo do médico, que foi de eu engravidar. Talvez se eu não tivesse dado esse conselho, eu tivesse postergado mais, eu tivesse, de repente, perdido uma oportunidade de ter filhos. Eu poderia ter... Nossa, tanta coisa poderia ter acontecido. E não, ele acabou me dando o melhor conselho da minha vida. O que me transformou, o que mudou não só a minha vida, mas minha carreira, mudou tudo em mim. A única coisa que eu carrego daquela Mônica são as experiências vividas. Eu mudei meu jeito de pensar, meu jeito de querer o mundo, meu jeito de abraçar o mundo, a minha preocupação com as pessoas, com o próximo, de saber se as pessoas estão bem. Tudo mudou pra mim, tudo. E de uma maternidade não planejada, de uma maternidade que não era nem sonhada, de repente eu me vejo como uma mãe completamente apaixonada por tudo isso. E eu tenho uma paixão chegando logo aqui do lado. Vem cá. Era isso que eu ia pedir. Você ia pedir pra aparecer? Eu tô contando a história como é que eu engravidei de você. Eu ia pedir pra eu aparecer no vídeo. Lindo da minha vida. Então manda um beijo pro pessoal. Ó, olha o resultado de tudo que virou mais importante pra mim, né, meu bem? Só falta a Larissa. Falta a Larissa, também tá ali no cantinho. Quer vir dar oi também, amor? Ela está comendo bolo de chocolate. Bolo de chocolate. Gente, hoje é feriado. De comer. Você tá com a boca toda suja, toda marronzinha. Mostra lá, ó. Aqui, ó. Mostrei aqui, É que daí não foca, tem que ficar pertinho aqui da mamãe. Aqui, ó. Parece que aqui, ó. Aqui dá pra ver um pouquinho. Meu amor. Não, você tá bem pouquinho. Olha a dona Lari aqui também. Vem cá, meu bem. Essa aqui é a segunda rebentinha, né, meu amor? Chega, fica mais alto aqui pra você aparecer. Ajoelha na mamãe. Ajoelha. Essa é a minha segunda rebentinha, que veio quando o Lucas tinha apenas 9 meses. A Larissa já apareceu, né? Sim. Vou ficar mais perto. Não vai aparecer, filha, porque não vai focar. Você tem que ficar aqui. Ó, senão vem aqui atrás da mamãe, ó. Aqui atrás da mamãe dá pra você ficar também, ó. Vem aqui. Eu quero fazer assim. Ah, então desce um pouquinho. Fica na altura da cabeça da mamãe. Aí faz a sobrancelhinha dela. Ela sabe fazer ravingan. Eu chamo de ravengar quando sobe uma sobrancelha e desce a outra. Assim, ó. Que você faz uma sobrancelha pra baixo e outra pra cima. Que eu não sei fazer, mas o papai faz, né? Eu tô aprendendo, por isso que eu não consigo muito bem. Daí de vez em quando eu tentava fazer as duas, elas sobem péssimo. Ih, mas só tá dando pra ver sua testa ali, meu amor. Você tem que ficar aqui pra todo mundo te ver. Olha, você. Mostra lá, mostra lá. Agora eu sou você tá onde? E é com essa invasão de espaço infantil, isso que dá gravar no feriado com todo mundo aqui, que eu me despeço de você. Muito obrigada pela companhia. Fico muito, muito feliz de ter você aqui comigo, dividir minha história com você. Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal e também ativar o sininho pra quando lançar um vídeo você já ir lá. É bom demais!
Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E vai no Instagram dela. Chama Almanac dos Pais, o Instagram da O mamãe. Almanac dos Pais vai no Lá no Instagram que a criançada aparece sempre, né? Sim. Daí vocês vão ver tudo que a minha mãe faz lá. É verdade. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau!